Eu nasci em Lourenço Marques, que era a capital de Moçambique, hoje Maputo, de uma família de pequenos funcionários. O meu pai era funcionário dos Correios, Telégrafos e Telefones. Tive problemas em miúdo, pequenito, por causa do paludismo, malária, em Moçambique, porque o meu pai era colocado no interior de Moçambique e ia para lá chefiar estações telégrafo-postais. E acontecia que eu era picado por mosquitos e tal, não tomava não conseguia engolir os comprimidos contra a malária, e isso fez com que eu tivesse que vir para Lisboa, para Portugal, para conseguir curar-me do paludismo, da malária. Bom, fiz a escola primária em Lisboa, depois regressei a Moçambique e acabei por fazer o ensino secundário praticamente todo em Moçambique. Aí tive os meus primeiros contactos com a parte negra do fascismo, porque andava eu já nos últimos anos do liceu e fui surpreendido por vezes com a notícia e com o conhecimento que tive de que a polícia política do regime, a PIDE, a Polícia Internacional de Defesa do Estado, criada por Salazar, como um dos seus pilares de atuação no fascismo que implantou em Portugal com o Estado Novo, ia mesmo ao liceu prender, deter, chamar das aulas elementos que andavam já nos últimos anos do liceu e que se reuniam de vez em quando, alunos, portanto 17, 18 anos, que se reuniam em casa uns dos outros para discutir o Capital do Karl Marx e o manifesto de Engels, não sei o quê. Isso causou sempre uma certa repulsa por esse tipo de atividade. Não permitia jovens alunos para 17, 18 anos, 19, que estavam a preparar-se para vir para Portugal frequentar a universidade, não lhes dava a possibilidade para eles poderem pensar, para eles próprios, discutirem coisas que eram importantes do ponto de vista político. Bom, depois tive também, coloquei estas interrogações ao meu pai, que era funcionário público, que era obrigado a votar nas listas do Partido Único Fascista da União Nacional, o meu avô, que fez uma carreira militar desde soldado até capitão no chamado Exército Ultramarino, que existia nas colónias portuguesas, e foi assim que ele esteve na Índia, em Moçambique, onde a filha mais velha, a minha mãe, casou com o meu pai, que já lá estava como funcionário dos Correios, esteve em Angola e, portanto, tinha uma vivência de ultramar muito grande e também se via coagido a essa pressão do voto na União Nacional e tal. E o meu avô e o meu pai magoavam-se muito com aquilo, insurgiam-se com aquilo. E eu discuti com eles esse assunto e tal, até que chegou a ocasião em que eu próprio terminei o liceu, ou estava a terminar o liceu, e precisei de escolher uma carreira. E o meu pai, ao fazer-me essa pergunta, agora o que é que tu vais ser? Eu disse-lhe claramente, bem, o que eu quero ser é ser ator de cinema, de teatro e tal, e quero ir para o Ator Studio de Nova Iorque. Já tinha sido inaugurado o Ator Studio, com o Lee Strasberg e o Elia Kazan, e eu disse, bem, é isso que eu quero ser, sinto-me com talento para vir a ser um ator de teatro, famoso e tal. E o meu pai, que tinha ficado traumatizado com a morte prematura do meu avô paterno, que eu não cheguei a conhecer, porque o meu pai andava com 17 anos, estava a terminar o liceu em Lisboa, quando o meu avô, que era um grande empresário e ator de teatro, morreu numa digressão por Angola, com a companhia dele, com uma turnê, morreu a 800 km de Luanda de um AVC rápido, com 44 anos. O meu pai viu-se coagido, então, com a mãe e dois irmãos mais novos do que ele, a procurar emprego para sustentar a mãe e os irmãos. E foi assim que ele foi parar a Lourenço Marques, acabou lá por casar numa comissão do meu avô em Moçambique também, e a minha mãe casou com 16 anos, o meu pai com 21, e foi por isso que eu nasci lá, portanto, em virtude do Império, da largueza do Império Colonial Português. Portanto, gorada essa possibilidade de ir frequentar o Actor Studio, o meu pai disse que não me dava um cêntimo para eu realizar esse sonho, foi o meu avô materno, pai da minha mãe, que me indicou, ele tinha uma paixão enorme pelo Exército, tinha feito a vida toda dele do Exército e considerava as virtudes do Exército, a camaradagem, a lealdade, a frontalidade e tal, como virtudes fundamentais. Era aí
que eu iria encontrar estas virtudes e tal. E eu acabei por, embora todo o meu passado recente, enquanto aluno do liceu, nas fileiras da Mocidade Portuguesa, nós éramos obrigados, a partir dos 17 anos, a fazer uma instrução pré-militar, com uma espingarda e tudo, a ordem unida, num quartel, em quartéis mesmo. E o primeiro sargento que me dava a instrução, no quartel, ao pelotão a que eu pertencia, o primeiro sargento, no fim, deu um parecer de mim, porque eu era extremamente irreverente naquilo, e tal, passava a vida a brincar com o sargento e tal. E o sargento, no fim, deu-me um parecer terrível, não tem a mínima vocação militar e tal. E o capitão, que me dava a companhia, o capitão do exército, diz: este homem, este rapaz não tem qualquer vocação militar, portanto não servia para o regime. Bom, acabei por considerar que o meu avô podia ter razão e fui para a escola do exército e gostei imenso de estar na escola do exército, ser cadete do exército, e considero que o meu avô tinha razão. O meu avô disse-me sempre: tu tens qualidades que te apontam para seres um excelente oficial. E eu não acreditava naquilo. Não tenho nada, não tenho vocação nenhuma e tal. Vais ver, entra lá e tal. Bom, acabei por fazer a escola do exército e em 1960 fui promovido a alferes. Saí da escola do exército em 59, ainda fiz o tirocínio 59-60 de aspirante oficial na Escola Prática de Artilharia, e em 1960, alferes, casei em novembro de 60 e em abril de 61 fui mobilizado para a Guerra Colonial. Todo o meu curso foi mobilizado. Todo o meu curso que saiu da Academia Militar em 59 foi mobilizado para a guerra, que começou em 61, já nós éramos alferes promovidos em 60. A princípio nós íamos com aquela perspectiva, pronto, pela primeira vez vamos comandar homens. Eu era alferes comandante do pelotão de 30 homens. Vamos comandar homens e tal, aí vamos ver como é que nos afirmamos na guerra, a situação de guerra e tal. Íamos cheios de boa vontade para defender o território da pátria, em terras de além-mar e tal. Isto durou pouco tempo, porque cedo foi rapidamente que começámos a ver que aquela guerra, de facto, não tinha razão de existir. Era uma guerra em que os movimentos de libertação procuravam reconquistar um território que era seu, que lhes tinha sido retirado pela força das armas pelos portugueses a partir do século XV, que lhes tinha transformado aquilo por interesses económicos em colónias, e que agora os movimentos de libertação, apoiados pela União Soviética, pela China, pelos movimentos não alinhados, etc., estavam a procurar recolher esses apoios para reconquistar as terras que lhes pertenciam, desde os tempos dos seus avós. Os soldados também perceberam isso. Os soldados que eram mobilizados em serviço militar obrigatório para ir para a guerra, cedo se aperceberam disso, que não estavam ali de facto a defender pátria nenhuma, estavam ali a defender interesses de monopólios das grandes fortunas em Portugal, que tinham ali os seus interesses para as colónias e nas riquezas das colónias e tal. E, portanto, foi-se avolumando essa perspectiva de que as colónias não podiam ficar indefinidamente como colónias. Na altura, eufemisticamente, o Salazar, por causa da ONU, a ONU dizia que as colónias tinham que desaparecer, e o Salazar então deixou de lhes chamar colónias e passaram a ser províncias ultramarinas. Era um território português que se estendia desde o Minho até Timor, sendo que Guiné, São Tomé, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Índia, Macau, Timor, eram tudo províncias ultramarinas. A guerra, de facto, vai ter início em 1961. O Salazar é o principal culpado, em minha opinião, pela guerra colonial. Porque, sobretudo, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1947, a Índia, a Segunda Guerra Mundial terminou em 45, 2 anos depois, em 47, merecia de uma ação permanente de resistência passiva, de desobediência cívica, liderada pelo Mahatma Gandhi na Índia. Em 1947, a Índia, joia da coroa britânica, torna-se independente. Foi um espanto em todo o mundo. Como é que é possível a Inglaterra ter que deixar essa colónia fabulosa que era a Índia? Isto aconteceu, foi talvez a primeira, mas depois vão outras colónias para começar também. Os povos colonizados,
também a querer atingir a sua independência, a sua autodeterminação, a sua escolha, fazer a sua escolha. Em 1955, em Bandung, na Indonésia, cria-se o movimento dos não-alinhados, que tem logo como perspectiva fundamental o apoio a dar a todos os povos colonizados no sentido da sua libertação. Em 1956, setembro de 56, um engenheiro agrónomo notável, que fez a sua licenciatura em agronomia em Lisboa, no Instituto Superior de Agronomia, chamado Amílcar Cabral, funda na Guiné o PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Era um rapaz de grande inteligência, grande capacidade, um tipo que jogava futebol, cantava, tocava viola, era um tipo completíssimo, o Amílcar Cabral, e funda o PAIGC na Guiné, setembro de 56. O Amílcar Cabral está como engenheiro agrónomo em Angola, quando, 3 meses depois, em dezembro do mesmo ano, 56, ajuda também a um dos fundadores do MPLA, Movimento Popular para a Libertação de Angola, liderado por um médico licenciado em Lisboa, Dr. Agostinho Neto. E, portanto, quer dizer, o Salazar sabe que isto acontece, sabe que o caminho histórico, a Inglaterra estava a perder as suas colónias, o Ghana, o Quénia, tal, por aí fora. A França já iniciou, depois a luta, foi iniciada a luta na Argélia, com o FNLA argelino, com o Ben Bella, etc. A Itália perdeu também as suas colónias. Portanto, havia uma grande movimentação no sentido de que as colónias deixassem de existir, ainda por cima com o apoio da ONU, com a força dada pela ONU. O Salazar, teimosamente, não quis ficar na história como responsável político, o dirigente político nacional português, que abandonasse o território herdado dos seus maiores, não quis assumir esse papel histórico, não teve essa visão histórica do futuro, não quis encontrar de imediato a solução política que era possível, numa conversa com o Agostinho Neto, com o Amílcar Cabral, depois com o professor Dr. Eduardo Mondlane, moçambicano, que era professor da Universidade de Berkeley, na Califórnia, altamente considerado. Era fácil falar com estes homens e chegar a um acordo até, possivelmente, em 56, 57, para se construir uma Commonwealth à portuguesa, como fez a Inglaterra, na defesa dos interesses económicos, manteve a Rainha de Inglaterra ou o Rei de Inglaterra como chefe de Estado das colónias britânicas, durante muito tempo. A Rainha de Inglaterra, acho que continua a ser a chefe de Estado da Austrália, por exemplo, tem o Primeiro-Ministro, mas o chefe de Estado é a Rainha Isabel II. Portanto, neste espírito da Commonwealth era possível ter feito a mesma coisa em Portugal. Salazar não quis fazer, antes pelo contrário, foi preparando as Forças Armadas Portuguesas para uma guerra que havia de vir, ele não sabia quando. E preparou-se para a guerra. Portanto, Salazar é, de facto, o principal culpado da guerra colonial, que durou 13 anos, quando ele prometeu à população portuguesa, após os primeiros ataques no norte de Angola, às fazendas de café em atos terroristas terríveis, que foram mostradas, as imagens foram mostradas na televisão com a indicação de Salazar, para mostrar à população portuguesa o que os terroristas estavam a fazer em Angola. Foi a UPA que fez isso, não foi o MPLA, foi a União dos Povos de Angola, liderada pelo Holder Roberto, com o apoio dos Estados Unidos e do Mobutu, do Congo ex-belga. E Salazar, portanto, com o amedrontamento que aquilo provocou na população portuguesa, Salazar rapidamente e em força, foi a expressão dele, começou a enviar para Angola batalhões de forças portuguesas que se deslocaram para lá para conter a insurreição que estava a verificar-se em Angola. A guerra colonial acabou por ser o principal motivo que vai levar ao 25 de Abril. Porque esta experiência de 12 anos, acabaram por ser 13 anos, de guerra colonial, permitiram aos oficiais do quadro permanente, como era o meu caso, fiz uma comissão em Angola como alfés a comandar um pelotão, fiz uma segunda comissão como capitão a comandar uma companhia de um batalhão e finalmente fiz uma terceira comissão na Guiné-Bissau, entre 70 e 73, como capitão também, mas colocado desta vez no quartel-general do comando-chefe em Bissau. Estes 13 anos de guerra deram a possibilidade aos oficiais do quadro de um contacto mais estreito, porque antes a sociedade castrense militar, propositadamente, vivia nos quartéis e nas messes de oficiais, afastada da sociedade civil. Isto foi feito propositadamente por Salazar,
porque quando a Escola do Exército iniciou a sua função de academia, de estabelecimento de ensino militar, um curso geral preparatório, por exemplo, era tirado por aqueles que queriam seguir a carreira do Exército, era tirado em universidade, na faculdade, em Lisboa, Faculdade de Ciências. Mas mais tarde Salazar cortou isso e colocou todo o ensino em quartel. Portanto, um curso geral preparatório passou a ser em quartel, deixou de ser na Faculdade de Ciências de Lisboa. E, portanto, a sociedade castrense militar vivia separada, de facto, da sociedade civil. E nós não nos apercebíamos muito bem, éramos anseios e tal. Víamos num mundo à parte, era o mundo militar e o mundo civil, a sociedade civil e tal. A guerra colonial tornou possível esta aproximação entre nós, jovens militares do quadro permanente, com milicianos, oficiais milicianos, que eram civis, muitos deles já com formação universitária, que tinham até participado em lutas académicas em Lisboa e que obrigatoriamente cumpriam o serviço militar, eram feitos oficiais milicianos, alferes, iam para a guerra. E no tempo de guerra, longe de Portugal, em Angola, nos matos de Angola, começava a haver o diálogo e estabeleciam-se laços de mútua confiança entre os milicianos, alferes, e os alferes do quadro permanente. Depois, entre os alferes milicianos e o capitão do quadro permanente que os comandava. Entre os soldados e os alferes do quadro permanente. Entre os soldados que emanavam do povo, que eram camponeses, eram agricultores, eram operários, e que prestavam o serviço militar obrigatório na guerra, iam para a guerra, com o capitão. E eu tive essa experiência. E começámos a ver que aquela sociedade civil que nós desconhecíamos tinha, de facto, anseios, tinha sonhos de viver num país livre, de serem livres, não serem coagidos, não serem mão de obra obrigatória, por vezes, não estarem subordinados a um patrão que, quando eles faziam uma reivindicação de trabalho, telefonava para a GNR ou para a polícia para irem lá buscar o operário que reivindicava melhores condições de trabalho. E a polícia prendia, levava, porque nenhum operário, nenhum trabalhador podia refilar contra o patrão. Portanto, fomos a perceber disso tudo. Havia, portanto, uma insatisfação enorme e uma revolta latente na sociedade civil. E à medida que a guerra foi avançando, 1, 2, 5, 7, 8, 10 anos, 12 anos, quando nós finalmente, já até com o apoio dos generais, sabíamos que aquela guerra, porque era uma guerra de guerrilha, não podia ser ganha militarmente, porque bastava um movimento de libertação em luta em Angola, em Moçambique ou na Guiné, pôr uma mina anticarro por mês, num itinerário qualquer, mina essa que rebentava com uma viatura militar, nossa, matava 2 ou 3 soldados e feriam uns outros tantos, a guerra continuava. E nessa altura, já estamos a falar de 1973, 40% do orçamento do Estado eram entregues à Defesa Nacional, ao Ministério da Defesa Nacional, para continuar a guerra colonial. O fascismo, herdado de Salazar e continuado por Marcelo Caetano, continuava a considerar que aquela guerra tinha que ser ganha pelas Forças Armadas, pelas nossas Forças Armadas. E os próprios generais, que tinham já ganho o seu prestígio, Costa Gomes, Spínola, etc., diziam, isto não é possível ser ganho militarmente. E para evitar que, em circunstâncias diferentes, tínhamos uma derrota tipo Índia, em que tivemos que largar a possessão da Índia, Goa da Moidiu, há que encontrar uma solução política. Em 1973, quando todos nós, oficiais do quadro permanente, estamos à espera de que o governo encontre a solução política para acabar com a guerra colonial, o governo, em julho de 73, lança um decreto-lei que permite a paisanos civis que já tinham feito uma comissão militar no Império Colonial Português, pudessem, se quisessem, entrar no quadro permanente, não mediante 4 anos de curso, como nós tínhamos feito, mas mediante 2 estágios de 6 meses cada um. Um em escola prática e outro na Academia Militar. E nós dissemos, então, o que é que nós estamos aqui a fazer? O que é isto? Então nós tivemos que fazer um curso, para sermos capitães e majores e tal, tivemos que fazer um curso de 4 anos, em ciências militares. E afinal, qualquer paisano
que esteja aí metido numa empresa e tal, e que já foi alferes miliciano, nunca passou pela tropa, a não ser nessa comissão que fez, pode entrar no quadro permanente e ser capitão como nós, ou ultrapassarmos até as promoções, com 2 estágios semestrais. Quer dizer, isto significa que o governo não está minimamente interessado em encontrar a solução política para a guerra colonial e quer continuá-la. Com o sacrifício tremendo das famílias portuguesas, com 40% do orçamento do Estado para destinado a manter esta guerra, para que não tem sentido nenhum. Que é uma guerra perfeitamente injusta e injustificada. Portanto, temos que fazer alguma coisa. E então criou-se o movimento dos capitães. O movimento dos capitães surge no Exército, é uma pedra que vai rolando, que vai ganhando para a consistência e de tal forma as reivindicações do movimento dos capitães são fortes para o governo, que a essa altura já estavam 700 capitães do Exército a reivindicar para que os decretos que tinham sido publicados pelo governo, permitindo a entrada dos milicianos, fossem imediatamente revogados. E o governo, para Marcelo Caetano, revogou os decretos ainda em 73. Grande vitória alcançada pelo movimento dos capitães. Iniciamos uma outra fase. Poucos foram aqueles que regressaram aos quartéis, considerando que a luta estava ganha. A vitória tinha sido nossa e tal. A maior parte, felizmente, considerou, não. Ganhamos consciência da nossa força, aquilo que nós, unidos, com objetivos comuns, valemos e, portanto, temos a possibilidade de derrubar o governo. E então adotámos uma estratégia que era, bem, sim senhor, ok, então para continuar a guerra colonial, nós, capitães do quadro, e o capitão era a pedra basilar da guerra colonial, sem capitão não havia guerra colonial, é por isso que o governo permitia a entrada de milicianos para os fazer capitães e os mandar para a guerra. Nós ganhámos a consciência desse poder e então começámos a fazer exigências. E a estratégia era fazer reivindicações cada vez mais duras em termos de continuidade da guerra colonial. Sim, senhor, continuamos a guerra colonial. Queremos melhor formação para os soldados. Queremos melhor armamento. Porque os movimentos de libertação estão a ser cada vez melhor armados pela União Soviética, pela China. E qualquer dia têm melhor armamento do que nós. E nós não podemos aceitar isso. Melhor armamento, melhores viaturas, melhor preparação para o combate, portanto, melhores condições para poder continuar a guerra colonial e termos êxito. Isto era uma utopia, não sabíamos que isto não era verdade, mas foi a estratégia adotada. Com a perspectiva de um dia, perante reivindicações cada vez mais fortes, mais duras, perante o governo nessa altura incapaz de satisfazer essas reivindicações, acabasse por se render e dizer, pronto, nós não conseguimos resolver isso, não conseguimos satisfazer essas reivindicações, saímos do governo. Isto era utópico, o governo não queria fazer isto. Mas essa foi a estratégia seguida. Até que, depois, ainda em 73, decidimos então organizar um movimento. O movimento era um movimento desordenado, reuníamos em casa uns dos outros e tal, não havia coordenação, quem é que coordena isto, quem é que dirige o movimento, não havia direção nenhuma. E ainda em 73, em 1 de dezembro de 73, fizemos um plenário do Exército, já com a presença de oficiais da Força Aérea e da Marinha, como observadores, e aí já estávamos em lançamento do chamado Movimento de Oficiais das Forças Armadas, que sucede ao Movimento dos Capitães do Exército, e chamámos para o movimento majores, tenentes-coronéis, coronéis, e elegemos 2 generais, Costa Gomes e Spínola, para um dia, se derrubássemos o governo, quando o fizéssemos, criarmos um diretório militar, que se foi mais tarde a chamar Junta de Salvação Nacional, que esses 2 generais integrariam, fariam parte desse diretório militar. E pronto, organizámos um movimento, elegemos uma comissão, aquilo que chamávamos uma comissão coordenadora executiva, dentro dela 3 elementos que formavam a direção permanente do movimento, o Major Vítor Alves, eu próprio, na altura já Major, fui Major em novembro de 73, e o Capitão Vasco Lourenço, e pronto, coordenámos a ação toda do movimento até praticamente princípios de março de 74. Em 74 vão dar-se acontecimentos importantes. O general Spínola, que se tinha recusado a ir mais uma vez para a Guiné para cumprir o 6º ano do seu mandato como governador e comandante-chefe, tinha sido chamado pelo próprio Salazar para cumprir essa missão, recusa-se a regressar à Guiné, porque a Guiné começava a estar perdida
com uma derrota das nossas Forças Armadas, com a utilização de mísseis terra-ar lançados por lança-mísseis que se punham ao ombro e se atiravam diretamente para o avião. E em 2 meses, em março e abril de 73, derrubaram 6 aviões da nossa Força Aérea, com a morte dos pilotos, claro. E, portanto, estávamos a perder o domínio do espaço aéreo e isso implicaria a derrota das nossas Forças Armadas da Guiné. O Spínola é levado às funções de vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, pelo próprio Marcelo Caetano. Em fevereiro de 74, o Spínola publica um livro que tem um êxito estrondoso, Portugal e o Futuro, em 23 de fevereiro de 74. Faz logo rapidamente 5 edições. A primeira e a segunda edição esgotam-se rapidamente, para um total de 100 mil exemplares, que é um espanto para Portugal, em que as primeiras edições de um autor são sempre da ordem dos 3.300 exemplares. Venderam-se 100 mil ali rapidamente. A oposição em Portugal apanhou o livro quase como uma bíblia, porque pela primeira vez de um jornal prestigiado, com o prestígio nacional e internacional que o Spínola já tinha alcançado, esse jornal faz uma proposta para uma solução política para a guerra do ultramar, para acabar com a guerra para o ultramar. Simplesmente Marcelo Caetano, pressionado pela extrema-direita em Portugal, agarra-se para a questão da vitória militar que é necessária, não está disponível para falar com os movimentos de libertação, não aceita a proposta de Spínola, que se propõe falar com o irmão do Amílcar Cabral, que já tinha sido assassinado em janeiro de 73, falar com eles e tal, para chegar a uma solução de autodeterminação para a Guiné, no que seria imitado depois por Angola e por Moçambique, com o MPLA e Frelimo e tal. O Spínola recusa-se a regressar, portanto já se tinha recusado a regressar à Guiné. A publicação desse livro é extremamente importante e vai ser o principal motivo que vai levar a uma intentona em 16 de março de 74, quando o Regimento de Infantaria das Caldas da Rainha, às 4 da manhã de um sábado, em que os quartéis estão vazios, porque os soldados foram todos passar o fim de semana à casa, conseguem meter para a estrada às 4 da manhã em direção a Lisboa uma coluna militar com 200 homens. Aí há pela primeira vez no terreno a intervenção da polícia política, que vai prender e passar busca a casas de oficiais do quadro permanente, alguns ligados ao movimento, diretamente, gente do movimento, o que causa uma perturbação muito grande. Eu estive no 16 de março, não fui preso por uma questão de 30 segundos, ia sendo preso por uma brigada da PIDE às 5h30 da manhã, 16 de março, que foi passar busca à casa de um camarada meu, que estava comigo, metido também no 16 de março, e à casa do qual eu me dirigia para saber o que é que estava a passar, porque as missões de que eu me tinha encarregado tinham falhado, as duas. Era fim de semana, para não vir ninguém das unidades e tal. O 16 de março abre-me a possibilidade de uma semana depois realizar a última reunião daquilo que era ainda a Comissão Coordenadora Executiva, com algumas exceções de malta que tinha sido transferida compulsivamente, de outros que estavam presos em consequência do 16 de março, mas consegui reunir 21 camaradas, expor-lhes o que é que tinha sido o desastre do 16 de março, mas também os benefícios que podia tirar do 16 de março, porque eu estive no terreno e assisti à montagem toda do aparelho governamental contra a coluna que vinha das Caldas. E então propus-me, para ir ao encontro daquela pergunta que me fez sobre o que é que eu fiz no 25 de Abril, propus-me perante os meus camaradas a elaborar uma ordem de operações militar que contivesse a situação, as forças amigas e inimigas, a ideia de manobra que eu tinha para a ação a desenvolver, e depois atribuía missões, uma missão a cada unidade onde nós tivéssemos camaradas do MFA, do Movimento das Forças Armadas. E pronto, eles aceitaram isso, deram a sua confiança para que eu iria fazer isso. Eu teria a confiança neles, quando lhes desse a missão, que eles cumpririam. Conseguimos espantosamente, num país como o nosso, um país pequeno em que os boatos circulam, conseguimos manter o segredo até ao desencadear da operação, até à conquista de objetivos na madrugada de 25 de Abril. E um camarada meu, que era professor comigo na Academia Militar, o Garcia dos Santos, que era engenheiro de transmissões, elaborou um excelente anexo de transmissões à minha ordem de operações, que eu tinha já concluída no dia 15 de Abril, e que colocaria todas as unidades que participavam na operação, a que eu dei o nome de viragem histórica,
podiam contactar comigo no posto de comando e eu ia acompanhando a evolução toda das nossas forças, até que, com os objetivos já todos conquistados, foi possível garantir que a vitória era nossa. Portanto, em 17 horas, eu esperava menos, esperava que fosse mais rápido. Mas houve missões que não foram cumpridas, sobretudo por um camarada meu, o Major Jaime Neves, a quem eu dei a missão de coordenar e trazer para a operação jovens, alferes e tenentes e capitães dos comandos, especialidade de comando, e ele não cumpriu nada disso, não fez nada, falhou tudo, e foi machado. Podíamos ter ganho aquilo mais rapidamente. Portanto, na tarde do dia 25, finalmente, quando o Marcelo Caetano, que estava acolhido no quartel-general, no Comando-Geral da GNR, da Guarda Nacional Republicana em Lisboa, que foi cercado por forças da Escola Prática de Cavalaria, comandadas pelo capitão Salgueiro Maia, rendeu-se ao general Spínola, pediu ao general Spínola para comparecer no Carmo a fim de lhe entregar o poder, para evitar que o poder caísse na rua, porque ele considerava que a entrega do poder a algum capitão do MFA era fazer com que o poder caísse na rua, isso era um desastre para o país e tal. Pronto, portanto, o meu papel foi esse, foi elaborar a ordem de operações, garantir o êxito da operação, os meus camaradas acreditaram em mim, eu acreditei neles, conseguimos manter o efeito de surpresa e pronto, e conseguimos finalmente alcançar o objetivo que era derrubar o governo. Bem, de facto, eu precisava de uma senha e pensei numa senha lançada através de uma estação rádio e só havia 3 estações emissoras em Portugal que conseguiam ter potência de antena para chegar simultaneamente a todo o país, desde o Minho até ao Algarve, que era a emissora nacional, que eu precisava de conquistar como objetivo para impedir que o governo fascista utilizasse como meio de ação psicológica, a RTP pelos mesmos motivos, e as outras estações da rádio seriam a Rádio Renascença e o Rádio Clube Português, que era uma empresa privada. Portanto, apanhei, com forças nossas, apanhei a emissora nacional, deixei a Rádio Renascença sem forças, porque era uma emissora católica e, portanto, o governo não o iria utilizar à força para uma emissora da Igreja Católica, e apanhei o Rádio Clube Português para o transformar na estação emissora do posto de comando do movimento das Forças Armadas, que funcionava num quartel da periferia de Lisboa, na Pontinha, e o Rádio Clube Português funciona no centro de Lisboa, portanto, ali perto do Parque Eduardo VII e tal. Acabei por ter ir para a solução de duas senhas. Uma primeira senha, isto por causa do conhecimento com as pessoas. Aproveitei a presença nos estudos do Rádio Clube Português, mas fazendo uma emissão para os emissores associados de Lisboa que tinham alugado o estúdio ao Rádio Clube Português e trabalhava lá. Um jovem locutor que tinha feito serviço militar em Bissau, tinha lá estado do Batalhão de Engenharia, e que eu tinha conhecido lá, em Bissau, e tinha sido eu a requisitá-lo até para a minha repartição no comando-chefe, o João Paulo Diniz. E na noite de 22, combinei com ele estava de serviço no dia 24, combinei com ele que quando saísse de serviço na noite de 24, antes de ir para casa, punha um disco à escolha dele. E ele estava muito aflito, estava em pânico, quando eu lhe disse que eu vou fazer uma revolução e preciso de ti, portanto vais fazer isso que eu te vou dizer. E depois, porquê eu e tal? Porque estás no Rádio Clube Português. E ele dizia, não, eu estou nos emissores associados de Lisboa, portanto, não tem nada a ver com isso. Não, mas qual é então a potência da antena dos emissores associados? Perguntei-lhe eu. Abrange a região de Lisboa. E se chega até Santarém? Chega, então. E até Vendas Novas? Também chega. Então pronto, ótimo, vai servir. E então dei-lhe a missão de lançar uma canção à escolha dele. Foi ele que escolheu o E Depois do Adeus, do José Nisa, cantado pelo Paulo de Carvalho. Essa senha dava à região militar de Lisboa, às unidades nossas da região militar de Lisboa, chegando até à Escola Prática de Cavalaria de Santarém, que tinha que vir para Lisboa na minha ordem de operações. E à Escola Prática de Artilharia de Vendas Novas, que tinha que vir para Lisboa, também na ordem de operações, dava-lhes sinal de que estava tudo ok, tudo pronto e que podiam avançar
na preparação da saída para os quartéis. Mas depois precisava de dizer aos outros camaradas, desde o Minho até o Algarve, precisava das unidades de Porto, Viseu, Guarda, Aveiro, Figueira da Foz, Évora, o Regimento de Infantaria de Faro, etc. Precisava de lhes dizer que em Lisboa a ação já tinha entrado em preparação, estava tudo ok e que podiam avançar também com a preparação para saírem à hora H para dos quartéis. E então tive que escolher outra senha e outra emissora. E a emissora foi a Rádio Renascença, foi possível através da Rádio Renascença, porque um jornalista do República, do jornal República, que era amigo do Melo Antunes, foi apresentado pelo Melo Antunes na noite de 22 de março, a meu pedido, foi um camarada nosso, do movimento, e esse jornalista do República prontificou-se, através de um outro colega dele no República, e que colaborava no programa Limite da Rádio Renascença, a conseguir a emissão de uma senha, eu queria uma canção de Zeca Afonso, através do programa Limite. As canções de Zeca Afonso, que foram uma dificuldade, porque estavam quase todas na censura, na lista da censura. Mas o Grândola Vila Morena tinha sido cantada, a canção, pelo próprio Zeca Afonso, em 29 de março de 74, num grande sarau promovido pela Casa da Imprensa, no Coliseu do Recreios, em Lisboa, com a presença da Polícia de Intervenção, elementos da PIDE que estavam lá no Coliseu, que não intervieram. O Zeca Afonso subiu ao palco, porque tinha ganho o prémio da Casa da Imprensa de melhor cantautor, cantou, subiram ao palco também outros cantores de intervenção, notáveis, Adriano Correia de Oliveira, José Jorge Letria, Vitorino, toda essa gente subiu ao palco para cantar com o Zeca. Nada tinha acontecido, ninguém tinha sido preso, portanto, foi-nos dito pelo jornalista da República, que era também elemento do programa Limite, da Rádio Renascença, que entre a meia-noite e meia-noite e meia, que era o que eu pretendia, para dar a confirmação aos camaradas sobre a ação de Lisboa, que a senha podia ser lançada. E propunha o Grândola Vila Morena, pelos motivos que eu já disse. E pronto, aceitámos o Grândola Vila Morena, o povo é que mais ordena e tal, aceitámos a senha. Tudo correu bem e depois no posto de comando, e cada um de nós, imagino, a ansiedade com que em todos os pontos do país onde nós tínhamos quartéis com gente nossa, estarem ali agarrados ao rádio para ouvir se havia senha ou não. Nós no posto de comando tivemos também essas sensações de ansiedade para que aquilo acontecesse de facto. E lá às 11 da noite lá ouvi o João Paulo Diniz a dizer tal, caros ouvintes, não sei o quê, tal, porque a emissão fica por aqui e tal, convosco, e depois do adeus com o Paulo de Carvalho e tal. Traz, pronto, primeiro sinal. Portanto, Lisboa está toda já em preparação para avançar para a operação. E depois ficámos à espera, e à meia-noite e 20, lá surgiu no programa Limite para o Grândola Vila Morena do Zeca Afonso, e imagino, com a ansiedade com que nós estávamos no posto de comando, eu e o meu pequeno staff, e com os camaradas que tinham que preparar rapidamente as suas colunas para poder sair dos quartéis, a ansiedade com que eles terão escutado, de facto, o Grândola Vila Morena. Foi bom, foi uma coisa bonita. Foi uma coisa gira. Foi uma revolução bonita. A partir daí, a sorte estava lançada. E, felizmente, mesmo apesar de renúncias de última hora, uma unidade nossa de cavalaria de Castelo Branco, à última hora, não entrou na ação. Duas companhias da Amadora, ali perto de Lisboa, que me tinham sido prometidas também só na noite de 24, quando eu chego ao posto de comando, me é dada a notícia de que o nosso homem, MFA, no Regimento de Infantaria 1 da Amadora, tinha contactado com o Vítor Alves, porque eu não tinha telefone, não queria telefonemas nenhum nem nada, tinha contactado o Vítor Alves para lhe dizer que, afinal, as duas companhias que me tinha prometido não entravam, não era possível ele conseguir mobilizá-las para entrar na ação, e eu tinha destinado exatamente a essas duas companhias a António Maria Cardoso, que era a sede da Polícia Política, em Lisboa,
e o Forte de Caxias, onde estavam presos políticos, porque o Forte de Peniche, na costa, no litoral, ia ser tomado por forças que vinham de Aveiro e de Viseu, o que aconteceu. Esses dois objetivos da PIDGS não foram logo conquistados no decurso da operação. Foram mais tarde, já quando a operação era vitoriosa, quando já depois até da rendição do Marcelo, foi possível enviar para lá primeiro uma companhia de paraquedistas para o Forte de Caxias e uma de fuzileiros navais para António Maria Cardoso, onde houve os únicos mortos do 25 de Abril, provocados pela PIDE, que da varanda do primeiro andar dispararam rajadas de pistola metralhadora sobre a multidão que estava ali ia querer invadir a sede da Polícia Política. Então foram os únicos mortos do 25 de Abril, foram 4 civis e alguns feridos, provocados pelos tiros de rajada de pistola metralhadora da PIDGS. Bem, as esperanças abertas com o 25 de Abril foram enormes. Não é? No programa político, que tinha sido elaborado em termos de bases programáticas pelo homem do MFA que nós tínhamos trazido para o movimento, o Major Melo Antunes, que era um homem muito dedicado ao estudo da política, e tinha um interesse muito grande pela atividade política e tal. Já tinha sido candidato, inclusive, pela oposição nas eleições parlamentares de 1969, da chamada Primavera Marcelista. Foi ele que elaborou as bases programáticas, que depois foram discutidas com os generais que iriam tomar parte, para fazer parte da Junta de Salvação Nacional, tinham feito as suas emendas e tal, mas a perspectiva fundamental era, de facto, uma atenção muito grande em relação à subida do nível económico, social, cultural do povo, sobretudo das classes sociais mais desfavorecidas. Estava escrito isso no programa político. O fundamental era, isso ficou consubstanciado na chamada fórmula dos 3Ds, era que, reconquistada a liberdade e a dignidade para o povo, o conceito de cidadania e tal, era possível instaurarmos um regime de democracia representativa segundo o modelo das democracias ocidentais. Não havia a perspectiva ainda da via socialista, era igualizar aquilo que havia na Europa. Democracias ocidentais, com eleições livres e tal. Tornava-se necessário eleger uma Assembleia Constituinte, porque ficava sem efeito a Constituição Salazarista de 1933, e, portanto, dizíamos logo no programa que, no prazo máximo de 1 ano, será eleita uma Assembleia Constituinte, a fim de elaborar uma nova Constituição. No prazo máximo de 2 anos serão feitas eleições para uma Assembleia da República e para eleições presidenciais. E, portanto, estava tudo já metido no programa. Simplesmente, depois dá-se com o 25 de Abril, nesta ânsia de dar ao povo voz e que o povo fruísse, gozasse a liberdade reconquistada, foi dada para a inteira liberdade de atuação. E o povo, sentindo-se protegido, e o povo português é extremamente humilde, sereno e tal, submisso, foi habituado pelo Salazar a um certo paternalismo, alguém que o proteja, e o povo só deve trabalhar para não pensar em política nem nada. O povo solta a tampa que o oprimia da panela, que o oprimia, liberta-se dessa pressão e, apesar dessas características, a verdade é que durante o processo revolucionário que se vai seguir, liberta-se e faz coisas magníficas. Protegido, faz coisas magníficas. E, portanto, revela, de facto, uma capacidade de iniciativas, de inteligência, de dinamismo, que me levam a considerar que, para lá de cópia dos modelos de democracia representativa europeus, era possível ir mais além. Isso vai culminar, esta perspectiva de democracia direta, vai culminar num documento que chamamos de Documento de Guia Aliança Povo-MFA, que foi aprovado em Assembleia Geral do MFA, porque o MFA estruturou-se também em termos democráticos nos quartéis,
a partir de assembleias de unidade, assembleias distritais, assembleias regionais. Eu fui presidente da Assembleia Regional de Lisboa, militar, para as unidades de Lisboa. Portanto, com este amparo da organização democrática do MFA nas unidades militares, nos quartéis, criámos uma pirâmide de poder popular através de processos de democracia direta, em que, em vez de partidos, as pessoas em Assembleia acabariam por fazer a eleição de braço no ar de pessoas que revelassem qualidade, fossem conhecidas da comunidade, área de freguesia, por exemplo, fossem já conhecidas como pessoas atuantes, com capacidade de intervenção, com o dinamismo suficiente para levar por diante projetos para que fossem aprovados, etc. Portanto, esse documento é evidente se subalternizava para os partidos. Os partidos que iriam fazer parte da estrutura de uma democracia representativa. Havia só um partido clandestino, na clandestinidade, que era o Partido Comunista Português, que se tinha criado em 3 de março de 1921 e que tinha sofrido enormemente com os anos, sempre com os anos de oposição ao Estado Novo, ao regime fascista, e que tinha levado ao exílio, à prisão, à tortura de centenas de militantes do partido. Mas era o único partido estruturado, organizado, que, saindo da clandestinidade, organizou-se rapidamente como um partido capaz de entrar, portanto, em sistema democrático. Os outros partidos surgiram a partir da liderança de pessoas que eram conhecidas e que já tinham prestado serviço com uma certa oposição na chamada ala liberal da Assembleia Nacional, cuja liderança pertencia ao Sá Carneiro, ao Dr. Sá Carneiro, que foi depois também primeiro-ministro de Portugal após o 25 de Abril e tal. Criou-se, portanto, aí o Partido Social Democrata, liderado pelo Sá Carneiro, e ainda um outro partido que se afirmava de centro, portanto, entre a esquerda e a direita, que era o Centro Democrático Social, que ainda hoje existe, lançado também, fundado por um professor de Direito, que tinha sido discípulo do Marcelo Caetano, de quem era amigo, que era o professor Diogo Freitas do Amaral. Partidos de esquerda formaram-se muitos, e de extrema esquerda também, esquerda maoísta, e de uma esquerda revolucionária, a UDP muito agarrada para a Albânia e ao comunismo do Enver Hoxha, outros maoístas também ligados ao Mao Tse-tung, que recebiam a doutrina chinesa de Mao Tse-tung. Enfim, uma diversidade de movimentos e partidos que não mais acabava. E havia outros que não tinham farol nenhum, nem a nível asiático, nem a nível europeu, e que tinham uma perspectiva luxemburguista, de conselhos operários e tal, como era o caso do PRP, que tinha um braço armado, que eram as Brigadas Revolucionárias, que já tinham feito umas coisas giras de destruição de objetivos militares antes do 25 de Abril. Liderado por Carlos Antunes e Isabel do Carmo, uma médica endocrinologista. E pronto, fizeram-se de facto as primeiras eleições, mas durante esse período todo do processo revolucionário fizeram-se experiências magníficas, era um laboratório de experiências, algumas com êxito, outras sem êxito. Criaram-se organizações populares de base, comissões de trabalhadores das empresas, das fábricas, comissões de moradores nos bairros, comissões de aldeia, e toda a gente se sentia a trabalhar uma democracia participativa, em que as pessoas tinham a ânsia de participar também com as suas opiniões, as suas ideias e tal. Portanto, fervilhava ali um caldeirão de iniciativas e de participação popular na vida política do país. E foi o único período, esse do PREC, em que as pessoas se sentiram participantes e atuantes na vida política do país. Isto desportou um certo mal-estar no mundo ocidental. Os países ditos democráticos do mundo ocidental, europeu, e os Estados Unidos não aceitaram isto bem. Desconheciam Portugal, praticamente. Portugal era um pequeno país considerado mais uma região espanhola, aqui no canto da Europa. Havia dois elementos da CIA, que é na Embaixada, depois do 25 de Abril, que encheu-se. A CIA caiu ali em peso.
E chegou a mandar para lá como embaixador, a partir de janeiro de 75, o Franco Carlucci, que era um homem já muito batido, com muita experiência, que tinha sido o braço direito do Vernon Walters, do general Vernon Walters, que foi diretor da CIA nos Estados Unidos, e foi ele que aconselhou o Kissinger a enviar para Portugal como embaixador o Franco Carlucci, que depois de sair de embaixador, quando abandona o cargo de embaixador dos Estados Unidos em Portugal, vai para número 2 da CIA. Portanto, era um homem da CIA que teve uma ação marcante no derrube do João Goulart, do presidente João Goulart no Brasil, e na imposição da ditadura militar de 1964 no Brasil. Portanto, não encarando bem a Revolução Portuguesa pelo medo que tinham do papão comunista, que Portugal vai transformar-se numa ponta, em mais um polo da União Soviética, do sudoeste europeu e tal, o Kissinger encheu os ouvidos da gente europeia com o receio de que a União Soviética estivesse a ultrapassar os esquemas da Guerra Fria, do equilíbrio, e que fosse agarrar Portugal, que tinha uma situação estratégica para um mar imenso no canto da Europa. E isso fez com que, rapidamente, em pouco mais de um ano, nós tivéssemos perdido, de facto, a oportunidade magnífica de instaurar em Portugal, e que estou convencido que seria seguido imediatamente por trabalhadores em todo o mundo, sobretudo na Europa, um novo regime da democracia direta, de poder popular. Lutei por isso, mas acabei de ficar uma voz isolada. Houve camaradas meus que me apoiavam nesse tipo de novo regime que eu sonhava implantar, perante as características do povo e a vontade do povo de participar. Mas não foi possível. Não foi possível porque foi uma chantagem enorme que foi exercida pelos Estados Unidos, não tanto pelo Nixon, mas mais tarde, com a substituição do Nixon pelo Gerald Ford, pelo Henry Kissinger, sobre o próprio Melo Antunes nas suas funções de ministro dos negócios estrangeiros, e que levaram o Melo Antunes a escrever um documento, que é o chamado Documento dos 9, que se constituiu como um abaixo-assinado, assinado por quase todos os militares que tinham participado, os oficiais que tinham participado no 25 de Abril. E que também tinham receio de que a questão do poder popular retirasse aos militares de Abril quaisquer privilégios que eles tivessem como oficiais, como elementos, portanto, da classe dominante, da classe burguesa e tal. Isso levou-os a assinar para o documento dos nossos, sim senhor, e tal, obedecendo às ordens dos Estados Unidos para travar a revolução, porque a chantagem foi direta e foi essa. Se os senhores quiserem continuar em Portugal nesse campo da revolução, trabalhadores ao poder e tal, revolução socialista, nós, Estados Unidos, já conferenciámos com os chefes de Estado europeus, fazemos um boicote total a Portugal, um boicote económico total. E vocês, perdidas as colónias, nós aplaudimos, achamos muito bem, mas vocês sem as colónias, sem produção de matérias-primas, vocês ficam nos joelhos. Não têm possibilidade para se aguentar. Se vocês, para travarem essa revolução, pararem isso e regressarem à democracia representativa, ao modelo ocidental, damos todo o apoio económico. E o Melo Antunes, perante isto, envergou. E acompanhado por 8 camaradas meus do Conselho da Revolução, que assinaram também o papel correu às unidades militares para a recolha de assinaturas. O Franco Carlucci teve conhecimento imediato do documento, antes dele ser publicado até, e de circular pelas unidades. O meu camarada Vítor Alves, que fazia a ligação com o Carlucci e com a CIA, levou o documento do jornal ao Carlucci leu, aprovou, sim senhor, vou mandar já isto a Kissinger. Mandou, então. A partir daí, com o fio Carlucci e Mário Soares, Partido Socialista, 9, na alta massa militar, chegou-se ao 25 de novembro. E a Revolução perdeu-se. Hoje, a situação é que se conhece em Portugal e na periferia europeia. Não sei, eu vejo, nós vemos com muita apreensão o que está a passar-se em Portugal, porque podem estar a criar-se condições
para que o país entre em situação de caos, que até agora não se tem verificado, dadas as características do povo português. Pá, o português tem vindo a aguentar a situação à espera de melhores dias, e o governo vai dizendo que não, os índices económicos, pá, estão a subir, pá, e tal, a dívida ainda persiste, mas o déficit, pá, diminui, vamos cumprir, pá, os objetivos, pá, de diminuição do déficit e tal, e isto vai-se aguentar, as exportações estão a aumentar. Pá. Bom, portanto, há assim uma série de falsas promessas que dão possivelmente um certo ânimo à população portuguesa, de melhores dias. Né? Sabemos que, através da voz autorizada para economistas, que isso não é tanto assim, não é bem verdade, e que a situação se mantém extremamente grave. Pode vir a criar-se um caos, pá, de tal ordem que seja necessário exercer, pá, uma repressão maior, pá, sobre uma possível insurreição que possa surgir perante o agravamento da situação. Isso pode dar origem, inclusive, ao aparecimento de uma nova ditadura, com o reforço dos aparelhos de repressão, com o facto de hoje já não existir serviço militar obrigatório em Portugal e os 23 mil militares que existem, entre oficiais, sargentos e praças, dos 3 ramos das Forças Armadas. Uma diminuição brutal em relação ao efetivo que existia antes de 25 de Abril, que as Forças Armadas possam vir a constituir-se também como um aparelho de repressão, a somar à GNR, à PSP, para a Polícia Judiciária, etc. E isso implicaria, essa nova ditadura implicaria uma subordinação, uma submissão ainda maior, pá, do povo português, pá, aos desígnios do capital financeiro internacional. Como é que poderemos reagir a isto? A Associação 25 de Abril lançou para este ano, pá, uma perspectiva de lema que é de vencer o medo que já existe na sociedade portuguesa, e está a tomar posições e atitudes e tal, em que se afronta, pá, com o Governo e com o Presidente da República, que tem dado cobertura às atitudes governamentais, de vez em quando faz um aspecto de crítica, pá, não pode ser tanto assim, pá, tem que ser menos austeridade e tal, mas vai acobertando, pá, as atitudes do Governo, as posições que o Governo tem vindo a assumir, de redução de salários, redução de pensões aos reformados, pá, etc. Pá, portanto, agravamento, pá, de preços, pá, por outro lado. E neste contencioso, pá, queremos demonstrar, através, pá, de intervenções nossas, que vai ser uma, por exemplo, pá, depois da manhã, dia 25, enquanto estiverem a processar as cerimónias oficiais na Assembleia da República, nós recusamos a estar presentes, a dar cobertura, e a essa mesma hora, pá, no Lar do Carmo, o Presidente da Associação 25 de Abril, o Coronel Vasco Lourenço, vai proferir um discurso em que vamos atacar, pá, fortemente para o Governo, para o Presidente e tal. Portanto, há aí um confronto e uma luta que se está a verificar, pá, que não está ainda, pá, demasiadamente acesa, entre os militares de Abril, que reassumem o papel, pá, de condução de um processo de esquerda, pá, em Portugal, pá, com a população, e o Governo. E o Governo, pá, com as forças, pá, que o empurram também. Vencer o medo. E estamos a procurar demonstrar que podemos vencer o medo, nem que seja através, pá, de desobediência, pá, ativa, de resistência passiva, pá, etc. Atitudes desse género que podemos, pá, elaborar e podemos fazer a listagem, pá, para promover junto às populações, para promover esse tipo de atitude. Reafirmar os valores de Abril. Isto é, a luta pela liberdade, pá, que é um bem inalienável, pá, do ser humano. Pá. Lutar, pá, pela manutenção das liberdades. Liberdade de expressão, de manifestação, de reunião, pá, não abdicar, pá, de nenhuma, pá, dessas liberdades, desses conceitos. E porque consideramos que só assim, com estas condições, é que é possível alcançar o futuro, pá, que foi prometido pelo 25 de Abril. Portanto, para reconstruir, pá, o futuro. Foi muita coisa feita. Nestes 40 anos, o país de hoje, Portugal de hoje, não tem nada a ver com o Portugal antes do 25 de Abril. É um país, pá, completamente diferente, em que de facto houve desenvolvimento, mas sobretudo a nível de infraestruturas, mas em que apareceu agora às claras, existia antes do 25 de Abril, mas essa era provocada pelo próprio Salazar, que tinha na mão, pá, quem ele queria, a quem fazia promessas e tal, e que eram corrompidos pelo próprio sistema, pá, dominado pelo Salazar. Atualmente a corrupção existe, pá, e às claras, é uma coisa, pá, espantosa, pá, em Portugal. E a corrupção, pá, é destrutiva, pode destruir um Estado. Não é?
Portanto, há essas lutas a desenvolver, pá, há gente boa em Portugal que está a usar da palavra escrita, pá, e oral para provocar, pá, continuamente ações de repulsa por parte da população, e vamos ver, pá, se essa estratégia, pá, leva a algum efeito positivo. Não? Vamos ver. Tenho esperança que sim, pá, que os valores de Abril possam ser retomados e se possa dar a um povo tão sofrido, pá, com 48 anos de fascismo. Vocês aqui, pá, não chegaram a ter tanto, pá, com o franquismo, pá. O franquismo existiu praticamente desde 30 e tal, 38, pá, à volta disso, até 75, pá. Foi um bocado menos, pá, foi um bocado menos, pá.